com novidade, porque teremos a participação de uma pessoa muito querida, especial, aqui na Hora do Consumidor. Vocês já sabem, a nossa querida Solange Freitas, daqui a pouquinho ela começa aqui com a gente, já está a postos, mas antes eu quero relembrá-los, né, da multiplataforma que nós temos aqui na TV Tudo Praia Grande e Litoral, levando informação de qualidade até você e trazendo conteúdo relacionado ao nosso dia a dia, direito do consumidor. Você sabe que pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, outras plataformas, Periscape, tá, sempre me corrige ali na terminologia desse aplicativo, mas o fato é que você que não assistiu o programa, depois tem esse nosso encontro disponível para ser acompanhado. Eu quero hoje dizer a vocês que colocamos aqui como tema da Hora do Consumidor os desafios do consumidor moderno. Então, a ideia é falar um pouquinho, aí é uma parte até que me compete, mas claro que a nossa convidada, entrevistada, participante aqui do programa comigo, está totalmente à vontade para comentar, para falar, enfim, porque o que nos identifica nesse programa é o fato de sermos todos consumidores, não é verdade? Então, a gente fala de obsolescência programada, os aplicativos, enfim, aumento de preços, temas que guardam relação direta com o nosso dia a dia e com o nosso papel de consumidor nessa nossa sociedade. Já falamos de muitos temas aqui, né? Trabalhamos a questão nas férias das viagens, das medidas provisórias convertidas em lei, do adiamento de espetáculos, shows, falamos da compra à distância, troca nas lojas, vício, defeito, oferta, enfim, uma série de temas, sempre tentando levar informação de qualidade até você e, mais do que isso, responder, esclarecer as suas dúvidas. Nosso encontro é a segunda-feira, né? Todas as segundas-feiras, às 20 horas ao vivo e depois nas plataformas da TV Tudo Praia Grande e Litoral. Talvez a gente tenha um ajuste, né? Uma adequação de grade por conta do retorno das aulas. Aliás, esse é um tema que a gente falou no início, lá quando começou essa ideia, né, da Hora do Consumidor, ideia do nosso produtor Tatá, lá em setembro do ano passado, e ainda estava tudo muito incipiente também, com uma série de mudanças acerca das aulas remotas, aulas online, né? Eu falo como pai, falo como professor, tenho as filhas agora na escola, que voltaram com aula presencial, sigo com as aulas remotas, né? Ainda brinquei num dos posts que eu fiz lá no Instagram, falava o seguinte: olha, tem aluno que eu nem pude conhecer pessoalmente, porque o semestre passado foi todo online, né? Todo remoto, à distância, então tem um monte de gente ali, todos, na verdade, que eu presencialmente não tive o prazer ainda de conhecer. Enfim, então a gente também pode falar desse tema no nosso programa de hoje e de uma série de outros assuntos. Você pode participar, deve participar, envia a sua pergunta, curiosidade aqui para a gente. Eu quero, né, aqui já tem a arte do nosso produtor, ela tira as dúvidas, manda pelo Facebook, manda pelos outros canais aqui para que a gente possa contar com a sua participação na Hora do Consumidor. Eu quero aproveitar, Tatá, você já está aí a postos, e a nossa queridíssima Solange também, eu acho que você já pode abrir a tela, né, trazer a nossa, ela aí, a nossa convidada Oi. De hoje para o estúdio, minha querida Solange Freitas, seja muito bem-vinda, estreando não só na Hora do Consumidor, como também nessa formatação do programa de trazermos um entrevistado. E aí escolhemos trazer ninguém mais, ninguém menos do que você. Então, seja muito bem-vinda. Eu fiz aqui alguns rápidos e breves apontamentos para quem que ainda não te conhece, né, saber quem é a Solange Freitas. E aí eu tenho algumas perguntas também, curiosidades, mas eu quero que você fique muito à vontade para trazer toda a tua experiência a quem nos acompanha aqui na Hora do Consumidor. Eu fiz uma colinha aqui, eu como professor não deixava a Solange colar, porque eu vou falar para vocês que ela foi minha aluna também, não é? Mas aqui no programa eu anotei algumas informações só para que a coisa fique direitinho. Aliás, não posso deixar aqui de mencionar os pontos mais importantes. A nossa Solange Freitas, que na verdade é Solange Cristina de Freitas, eu coloquei aqui, isso eu já sabia, mas ela me corrige se eu estiver errado. Mãe, jornalista, bacharel em Direito,
Aliás, eu já falei aqui, agora deixo registrado, tive o prazer de ser professor da Solange no início do curso, 2016, me lembro bem das aulas de introdução ao estudo do direito, e era um semestre só de aula. Eu não sei se as aulas foram muito boas, ou se, pelo contrário, as aulas não foram tão boas assim, que eu acabei seguindo, você lembra disso, né? Mais um semestre com vocês, o segundo semestre do curso, nessa jornada de introdução ao estudo do direito, não tinha na grade, fizeram abaixo-assinado, o nosso querido coordenador, amigo, o professor Ramon Mateus Júnior, acatou o pedido dos alunos, enfim, eu fiquei mais um semestre com eles, depois voltei a encontrá-los no 7º e 8º semestre, já o 4º ano da Faculdade de Direito, com prática civil, e se eu não estou enganado, Solange, as aulas eram aos sábados pela manhã, e era uma maratona lá, né, porque era um pouco de aula teórica, aula prática, elaboração de peça, exercício, e o pessoal ia, a turma dela, muito boa, muito interessada, turma que, inclusive, assim como ela, cola grau, né, colarão grau na quinta-feira, já recebi o convite aqui, na cerimônia presencial, 18h30 do dia 4, estarei presente para compartilhar desse momento, seguindo todos os protocolos aí com ela e com os meus queridos alunos. Mas a Solange, falei aqui, professora, bacharel em Direito, nascida em 15 de maio, posso falar o ano, não? 1900... Deixa para lá, né? Então, 15 de maio, repórter da TV Tribuna, repórter da Rede também, né? Fazia a ponte com a Rede Globo, com a Globo News, enfim, e no ano passado ela vira a chave, muda tudo e se lança candidata a prefeita de São Vicente, da nossa querida São Vicente, candidata pelo PSDB, teve mais de 70 mil votos, para ser exato aqui, 70.526 votos, e tinha um lema muito interessante, que era São Vicente merece respeito. E a Solange, dedicada em tudo aquilo que faz, eu acompanhei de longe, mas vi que estava de corpo e alma nesse desafio que é uma campanha política. Então, do que eu anotei aqui, para fazer a tua singela apresentação, Solange, esses eram os dados que eu queria compartilhar com quem nos acompanha, te parabenizar pela coragem e disposição de não se acomodar numa zona de conforto, acho que eram 13 anos de TV Tribuna, se eu não me engano, e eu não sei se você lembra uma conversa nesse primeiro ano da faculdade, em que houve eleições municipais também, a gente conversava sobre isso, e você perguntava para mim sobre o PROCON e o desafio que era o PROCON, e eu te respondi na ocasião, falando que para mim era uma experiência um tanto quanto desafiadora. Eu imagino, 4 anos depois, como não foi esse desafio seu, candidato a prefeita de São Vicente. Então, deixa eu te passar a palavra para você também fazer as tuas considerações, e a gente vai, comentando aqui com o outro, a gente vai se aparteando e tocando o barco. Seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite da Hora do Consumidor. Obrigada, viu? Obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite, gosto muito de você. Obrigada, Tatá, também, por eu ter a oportunidade até de estar estreando nesse novo quadro, né, com o entrevistado, né, o seu quadro agora com o entrevistado também. É uma honra estar aqui participando do teu programa, é uma honra estar conversando, batendo papo sobre vários assuntos, não só relacionados ao consumidor, porque todos nós somos consumidores. Você, como professor, foi ótimo, não é porque estou na sua presença, você sabe disso, né? A gente sempre se posicionou falando em relação a você como professor de consumidor, de prática também. A gente aprendeu muito e também acompanhava você como diretor do PROCON, né, de Santos, né? Inúmeras entrevistas, inúmeras entradas ao vivo no Bom Dia, no JT1, e você sempre atuante também no PROCON. Por isso é um orgulho para mim estar participando e ser convidada para ser aqui a primeira nesse formato aí com entrevista. E quinta-feira tem a colação de grau, né? Um orgulho para mim também ter concluído o curso de Direito, né? Foram 5 anos na raça, né? Porque não é fácil, né? Todo dia acordava às 4 da manhã para entrar às 5 na TV, tinha a faculdade à noite, ia dormir meia-noite, mas valeu muito a pena. Eu digo assim, todos deveriam fazer direito, todos deveriam saber o que dá para a gente fazer quando a gente não precisa decorar leis, né? A gente precisa entender como funciona tudo isso, né? Então, se todos nós entendêssemos um pouquinho desse funcionamento, a gente ia conseguir muito mais coisas, né? Mas, às vezes, por falta de ter educação, né? O entendimento, as pessoas, às vezes, não conseguem saber todos os direitos
que elas têm e não reivindicam. Então, é muito importante esse ensinamento, e eu só tenho a agradecer por estar participando. Como você falou, né? Depois de 30 anos de jornalismo, 15 anos na TV Tribuna, eu saí da zona de conforto, entrei na política, disputei uma eleição numa cidade com muitos problemas, mas eu saí me sentindo mais fortalecida como pessoa por ter passado por esse processo. E agora as pessoas perguntam, você vai voltar para o jornalismo? Jornalista a gente sempre é, a vida toda, mas eu quero continuar na política, porque eu quero continuar trabalhando, fazendo uma política de uma forma séria e honesta, sem conchavos, como eu vi nesse processo eleitoral. E dá para a gente ajudar muito a comunidade estando desse lado, né? E nem, mesmo não estando num cargo público, a gente consegue ajudar e bastante, e é isso que eu pretendo fazer. Muito bom, muito legal, muito interessante essa tua colocação. Eu quero aqui aproveitar, Solange, para dizer, ou te lembrar aqui de duas passagens. Uma eu sei que você certamente sabe, porque vivenciou, a outra é uma passagem particular, não é? Minha, pessoal, que eu acho que eu não tinha comentado contigo, de uma entrevista que você conduziu de forma muito dura ali, enérgica, aliás, como é a sua característica enquanto jornalista. Eu acho que isso também despertou muito interesse, muita confiança da população. Foi uma entrevista no SESC Senat, você lembra disso? Quando houve a mudança dos cartões, você lembra? Eu acho que ia o secretário, ia alguém, eu sei que acabou sobrando para o PROCON, mas falaram, o PROCON vai, aí falaram comigo e eu fui. Acho que foi a primeira entrevista que eu fiz contigo, isso devia ser 2015, se eu não estou enganado, antes eu só te conhecia também da televisão. O nosso contato acadêmico lá na faculdade veio, como eu disse antes, em 2016. Então, me lembro que naquela entrevista você estava espumando ali, porque tinha muita gente. Você lembra disso, né? Muitos idosos. Eu estava indignada. Muito indignada, até para as pessoas entenderem o que aconteceu, porque os idosos tinham que fazer um novo cadastro. Recadastramento, e aí ficou uma fila enorme, um absurdo, e não estavam sendo atendidos. E como deixar as pessoas com uma certa idade, não poderia deixar ninguém esperando horas e horas numa fila, aquele calorão, mas deixaram os idosos daquela situação. Foram 3 dias de luta, 3 dias de briga, até conseguir resolver isso. E eu realmente fiquei indignada aquele dia. Eu lembro que antes de te entrevistar, eu entrei ao vivo, mas já massacrando todo mundo, você até ficou um pouco assustado, né? Tipo assim, você estava lá ajudando, porque a empresa não mandou ninguém para dar entrevista, o governo do estado não tinha mandado ninguém para dar entrevista, e aí você aceitou o convite e foi lá para falar desse problema. Você sabe que tem um lema meu que é nunca dizer não para a imprensa, né? Então, sempre que me pediam, você sabe disso, sempre que me pediam entrevista, eu ia. Eu não ia atrás da entrevista, mas se a entrevista vinha, eu sempre atendia, como de fato atendi. E naquela entrevista que eu me lembro bem, você vê que marcou, teve essa e teve uma da greve dos bancários. A gente fez na Praça Mauá, e acho que já era 2016, talvez, ou também foi 2015, acho que foi 2015 também. E era uma pressão muito grande, porque os consumidores eram atingidos, de certa forma, havia também a reivindicação da categoria, enfim. Então, eu me lembro que marcou, porque aquela sua indignação, em especial com a questão do recadastramento, serviu também de combustível para que, no caso, o PROCON fosse determinante em encontrar uma solução, e isso depois aconteceu, não sei se você lembra disso, inclusive com a participação do Ministério Público aqui de Santos, na área de defesa do consumidor. A Promotoria de Defesa do Consumidor sempre foi muito parceira do PROCON de Santos. E aí nós construímos ali um termo de ajustamento de conduta. Eu me lembro, compareci à sede da empresa e alinhamos ali pontos para que esse recadastramento tivesse, né, o menor impacto e minimizasse eventuais prejuízos a todos aqueles envolvidos. Então, essa sua indignação serviu também de combustível para que o PROCON caminhasse bem nessa tratativa e que as coisas evoluíssem como de fato evoluíram. Mas esse era um do lado jornalista da Solange, o outro era a Solange aluna, no caso dos exploradores de cavernas. Você lembra disso? Não, era o primeiro ano. Eu jurei outro dia, o Instagram me lembrou
colocou lá uma imagem, eu fiquei pensando, lógico, veio pandemia, as coisas mudaram, eu fiquei com as aulas mais corridas no primeiro semestre e a gente acabou não repetindo, acho que os professores de penal, processo penal mais adiante, fizeram isso na metodologia do júri. Mas no primeiro ano, primeiro semestre, acho que vocês tinham um mês ali de faculdade no máximo. A gente foi para o Fórum Modelo e fizemos o julgamento do caso dos exploradores de cavernas, e se eu não estou enganado, você era acusação lá, você era promotora, né? Uma das. E aí tinha lá, não era isso? Acho que era. O pessoal foi com a Beca, lá, então ali eu vi, eu falei, bom, aqui juntou a fome com a vontade de comer, porque tem a jornalista, tem agora a estudante de direito, e o negócio promete, tanto promete, que isso depois já, antes de você se formar, virou realidade com essa sua coragem e disposição em 2020 como candidata a prefeita. Bom, já te parabenizei muitas vezes, várias vezes por conta disso, fica mais uma vez aqui o meu registro público de cumprimento a você, e eu quero, nessa linha aqui, aproveitar só para que você fale um pouquinho, né, do que te motivou, dessa, né, disposição, e mais do que isso, nesse período todo de campanha, o que você viu ali de ponto positivo, de ponto negativo, não sei se negativo tenha sido atentado, talvez sim, mas, enfim, se puder falar e também compartilhar isso com todos, a gente avança nesse aspecto. Então, até essa indignação que você falou, que ficou marcado para você de tantas entrevistas que eu fiz com você, ficou marcado aquela que eu fui para cima, cobrando, não diretamente você, mas eu fico até feliz de saber que aquela minha indignação motivou até, né, deu um combustível a mais para que o PROCON agisse, para que o Ministério Público agisse e resolvesse o problema daquelas pessoas ali. Tanto é que só tinha um lugar para fazer o recadastramento e depois de toda essa briga, né, outros lugares foram abertos para o recadastramento dos idosos, né? Então, eu fico muito feliz que todo esse trabalho, esse empenho, minha indignação, tenha ajudado muito as pessoas ao longo da minha carreira. E foi essa minha indignação também que me trouxe para a política, porque eu dizia assim, eu não vou ser política, não vou entrar nesse mundo que só tem gente que rouba, que faz esquema. Eu tinha, assim, como jornalista e como cidadã, uma ideia muito ruim, né? Até por tantas reportagens que eu fazia, que eu via que a população não era vista como prioridade, e muitas vezes os interesses pessoais de alguns políticos, e às vezes interesses pessoais, interesses do próprio bolso, isso me deixava muito indignada. Mas até que eu falei assim, mas se a gente não lutar por isso, se a gente não for atrás, se mais pessoas com o pensamento de ajudar as pessoas de verdade, de uma forma séria e honesta, não entrarem, né, a gente vai ver cada vez mais o mal vencendo o bem, as pessoas sendo deixadas de lado. E por isso eu entrei. Não foi um processo fácil, mas eu não me arrependo de nada, porque cresci muito como pessoa. O carinho que eu recebi da população foi muito diferente do carinho que eu tinha como jornalista, né? Os moradores de São Vicente me viam assim de uma outra maneira, lutando por eles, estando ali, lutando, dando a cara a tapa para ajudar a população de verdade. Então, isso foi o melhor que me trouxe na política. E o que eu falo para o pessoal que está comigo, eu falo assim, olha, eu gostaria de poder escrever um livro contando os bastidores, só que depois eu ia ter que sair do país, porque se eu conto os detalhes de cada coisa que eu vi nesse processo eleitoral e desse os nomezinhos das pessoas, muita gente ia querer me ver muito longe daqui, porque assim, tem muita coisa errada ainda nesse processo político, muitos interesses, e a gente precisa acabar com isso. Eu sei que a gente não acaba, mas quanto mais pessoas querendo fazer diferente, eu acho que vai ser melhor. Então, eu luto muito para que mais mulheres entrem na política, porque mulher sofre pra caramba, é um mundo machista ainda, né? Atacam a gente de uma forma pessoal, com muito fake news, para atingir a gente como política, atacam a gente de uma forma pessoal, né? Tanto que eu entrei com vários processos. Mas o lado bom é a experiência que você traz, que você fica, você cresce muito como pessoa e, de uma certa forma, você consegue ajudar as pessoas, né? Porque quando você mostra que dá para fazer direito, dá para fazer uma política séria, você acaba chamando a atenção para que outras pessoas façam também, venham para esse processo político. Por isso, nesse ano,
eu vou continuar na política e vou continuar com projetos para que mais pessoas que queiram fazer a coisa certa estejam com a gente aí nesse caminho aí, que a gente sabe que é a forma de ajudar muito a população de verdade, né? Como jornalista, você ajuda cobrando, indo atrás, agora como estando dentro desse processo político, estando em alguns cargos, você consegue ajudar de uma outra maneira a resolver realmente, de fato, os problemas. E esse aqui é meu foco agora. Muito bom. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a audiência, a Solange estreando com o quadro Na Hora do Consumidor. Apareceu aqui o Vitão falando que ela é fera, a Kátia, mais um monte de gente aqui mandando mensagem. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, enfim, participar, interagir conosco, fique à vontade. Como a política não tem relação direta com o PROCON, viu, Solange? Porque o pessoal brincava comigo e falava assim, olha, mas tal candidato, eu posso reclamar no PROCON? Eu falei, o PROCON já tem tanta coisa para cuidar. Se a gente for cuidar ainda, deixa isso para a justiça eleitoral, tem um ramo ali do direito, você lembra nas aulas de ED lá do direito público, né? Então, o direito eleitoral é um ramo do direito público, deixa o consumidor aqui que é direito difuso, não tem recall, tem recall na relação de consumo, mas o recall das urnas é de 4 em 4 anos, enfim, então o pessoal é que vai fazer essa análise, essa verificação, mas então não está lá na seara do PROCON, não está lá na seara do direito do consumidor. E falando aqui da questão do direito do consumidor, para a gente ir mesclando política, consumidor, já que é a hora do consumidor, eu também não quero depois ser taxado, ela fala, pô, mas é propaganda enganosa, o cara fala que é a hora do consumidor e está só falando de política, então a gente vai mesclar aqui. Eu também queria saber de ti, com relação a esse ponto, já que nós temos mais um aspecto aqui em comum, você também é professora, foi professora, enfim, como é que está essa questão das aulas, aula presencial, aula remota, ensino híbrido, qual a tua ideia e o que você enxerga nesse cenário que está sendo conduzido pelas autoridades, pode ser no âmbito municipal, estadual, federal, qual a tua leitura desse cenário com relação à questão das aulas, especificamente da educação? A pandemia nos traz muita coisa ruim, mas nos ensina muito também. E nessa questão da educação, mostra que a gente pode ter um ensino virtual em todas as áreas, né? Desde a criança, até cursos da faculdade, por exemplo, direito, que se falava que não daria para fazer de uma forma remota, e a gente viu que dá para fazer sim, né? Então, a gente está se reinventando, os professores, os alunos, os pais também estão se reinventando nessa nova modalidade, que não é nova, mas ela é nova no parâmetro assim de todo mundo estar engajado e até com as crianças você tem que trabalhar assim de uma forma remota. Nos ensinou muito que alguns cursos acho que vão continuar sendo dessa maneira, né? A gente aprendeu a lidar com isso, tanto professores quanto os estudantes. E nesse momento ainda em que a gente enfrenta uma segunda onda da pandemia e algumas escolas estão abrindo as portas, tem que ter todos os cuidados, eu acho que assim, o certo mesmo é fazer como alguns estão fazendo, assim, não exigir que os alunos façam aulas presenciais, mas você dá duas opções nesse momento, aqueles que querem presencial e aqueles que querem ainda ter aulas em casa, porque ainda tem muito receio enquanto a vacina não está disponível para todo mundo. Eu acho que hoje a melhor solução, enquanto a vacina não está disponível para todos, é a gente dar essa opção, né? Para quem quer ir, né, presencialmente, você oferecer todos os cuidados, mas aqueles também que não quiserem ficar em casa, ou os pais acham melhor que os filhos fiquem em casa, também ter essa opção de estudo, tanto em âmbito particular, quanto em âmbito municipal, ou nas escolas estaduais também. Aliás, acho que esse era um bom ponto, né? Essa tentativa de trabalhar de forma igualitária ensino particular e ensino público, né? Até porque, se a gente for uma vez mais estabelecer algum tipo de distinção, certamente a questão afeta o ensino público, acaba sendo prejudicado, e não dá, né, para se fazer essa diferença. Não é o particular que precisa rebaixar ao nível do público, o público precisa subir ao nível do particular para aqueles que enxergam uma distinção ou uma diferença de qualidade entre ensino particular e ensino público. Você falou uma coisa muito interessante, eu tenho uma boa passagem sobre esse livre-arbítrio, né? Eu acho que aí é um ponto muito legal, que a gente esvazia uma certa tensão. Me parece que é do ser humano e aqui do consumidor,
né? Quando você impõe alguma coisa, a pessoa, intuitivamente, até naturalmente, ela se colocar contra, né? Então, tem que ser assim. Quando você coloca no imperativo, a pessoa né, acaba não querendo que seja daquela maneira. E quando você estabelece o livre-arbítrio, a vontade dos envolvidos, aqui para o que você disse com relação à volta às aulas, para os pais que entendem essa necessidade do ensino remoto, eu também penso que, em muitos casos, o ensino remoto vai bem. Na nossa área lá do direito, acredito que no jornalismo, da mesma maneira, as aulas remotas que são ao vivo, né? No começo, eu lembro, a gente trabalhava muito essa distinção, não é EAD, né? EAD é uma coisa, aula gravada, você assiste quando quer, né? No horário ali que você quiser. Você fez o teu último ano nessa modalidade, você viu, os professores estavam lá, como eu estava também online, no horário da aula, só que com uma certa praticidade para quem assiste e para quem ministra as aulas. Claro que para outros cursos, saúde, etc., não dá para ser da mesma maneira, né? E talvez esse, me parece que tenha sido ali algum ponto ruim nesse momento que nós vivemos, até pelo desafio que se colocava, ninguém tinha uma resposta pronta, ninguém sabia exatamente o alcance disso tudo, mas tentar encontrar uma solução para todos, né, para todos os anos, para todos os cursos, isso acho que acabou impedindo que algum avanço em certos aspectos houvesse. Além disso, Solange, ainda só nessa área para a gente fechar, a questão da pandemia, hoje eu recebi, não sei se você recebeu, depois até te mando pelo WhatsApp, me mandaram uma imagem de crianças em 1937, por conta da poliomielite. Não sei se você viu, é uma imagem, são 4, eu te mando depois, é bem interessante, né, pelo simbolismo que tem e pelo que transmite a mensagem. 4 ou 5 crianças com um caderno, caneta, anotando, e ao invés de um computador, um rádio. E os professores, naquela época, em 1937, dando aula pelo rádio, né, levando a informação, na época era então um rádio, levando informação nesse homeschooling lá de 1937, aí o pessoal fala, e agora a gente passa novamente por esse desafio. E eu acho que nós, seres humanos, quando somos desafiados, nós produzimos ali, talvez seja o momento que nós mais possamos produzir ou contribuir para uma evolução. A pandemia, concordo contigo, tem muita coisa ruim, talvez alguma coisa boa que a gente possa pensar nesse universo todo seja uma resposta mais rápida, uma aceleração nessa evolução que nós teríamos. Talvez 5, 6, 7 anos a gente teve em alguns meses. Né? Não sei se você concorda, se vê dessa maneira. Concordo, sim. Acho que a gente tem que tirar uma lição de tudo isso e aprender com tudo que a gente está vivenciando, né? Infelizmente, muita gente morreu e continua morrendo por causa dessa pandemia, às vezes até por um descuido de uma pessoa que não sabe que está doente, né? Porque os testes eles ainda às vezes dão falso positivo, falso negativo, isso atrapalha muito, a pessoa nem sabe que está doente, acaba transmitindo sem querer, mas a gente tem que aproveitar alguma coisa para ter de lição e melhorar como ser humano, melhorar no dia a dia com as nossas atividades. Eu vi ali que passou uma pergunta ali, o Bruninho falando assim, nós motoboys trabalhamos demais nessa pandemia e fomos esquecidos em relação à vacina. Olha a visão dele, é uma coisa que tem que se pensar mesmo, né? Que como aumentou muito esse serviço dos motoboys, eles também são ali, eles estão ali todo dia trabalhando, indo do serviço para a casa das pessoas, tendo esse contato com muita gente, né? Então, eles também poderiam ter sido levados em conta na hora de você pensar na vacina, quem dá prioridade. Então, tudo isso a gente também tem que pegar e levar e cobrar, não só como imprensa, como jornalista, como políticos, levar essas ideias e tentar melhorar o que os políticos hoje fazem, as autoridades fazem. A gente tem que falar, cobrar, a gente não pode ter medo, não pode ser omisso
né? Hoje eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais e aí tem um lado de lá que critica, você não pode cobrar, é fácil cobrar, é um meio só apenas de governo. Não, você tem que cobrar, você não pode ser omisso, você tem que cobrar, você tem que apontar para querer melhorar, porque você está dando espaço para as pessoas que estão sofrendo ali. Está tendo muito problema de saúde aqui em São Vicente. As pessoas estão precisando de médico, e médico não é uma coisa que você precisa para daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, você precisa para ontem. Então, você, quando vê que o serviço não está funcionando direito e saúde tem que ser prioridade, você tem que cobrar sim. E não é porque tem um mês de governo ou porque tem 6 meses, tem que cobrar. A imprensa cobrou, os moradores estão reclamando, estão reivindicando, e você tem que cobrar, até para que as autoridades, chamar a atenção das autoridades, de quem tem que resolver o problema. Olha, ali está precisando mesmo, né? Quando você cobra de uma forma séria, correta, sem ataques pessoais, você está ajudando a população. E você tem que fazer isso. Eu nunca vou ser omissa. Vou sempre, aonde estiver, como jornalista, como política, em qual cargo estiver, em qual partido estiver, vou estar sempre ajudando as pessoas a resolver os problemas, que esse acho que é o nosso foco, né? Acho que é isso que a gente leva da vida, né? Amanhã ou depois a gente não sabe se a gente vai enfrentar uma doença, se vai ser atropelado, se vai morrer. O que vai ter valido da vida, né? A gente vai levar alguma coisa para o caixão? Não. Só a experiência que a gente deixou, a vivência que a gente deixou. O resto a gente não leva a nada. E eu sempre permeei minha vida nisso, no sentido de ajudar as pessoas aonde a gente estiver, com qual profissão a gente estiver, e no dia a dia também. Muito bem. Olha, eu preciso fazer um intervalo aqui, você está muito mais acostumada, né, a esses breaks aqui do que eu, mas de qualquer forma, eu já deixo uma pergunta aqui para o nosso retorno, que é a Nessi. Ela falou assim, quais são os seus próximos planos? Então, depois, se você puder e quiser, você responde, a gente faz um intervalo rapidinho. Tatá já me cobrou aqui, é hora do intervalo, então a gente vai, não sai daí, daqui um pouquinho a gente volta. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Eu não falei para você que era rapidinho, olha lá, já estamos de volta, temos mais 20 minutos aqui, cadê a minha convidada, olha lá, Solange Freitas já está na área, está de volta. Solange, a gente saiu deixando a pergunta da Nessi, não é? Querendo saber quais são os seus próximos planos, aí, qual é a sua ideia de futuro. Acredito que ela se referia justamente a essa veia política. Então, se você quiser responder, já vai para a Nessi e para todos que estão nos acompanhando aqui. Olha, tem vários caminhos que eu vou seguir, vou tentar seguir tudo ao mesmo tempo. Eu e o Gil do Conselho, que foi o meu vice na eleição no ano passado, nós estamos montando um escritório de comunicação e marketing político, né? Já está, essa semana já deve estar tudo pronto. Tem eleições no ano que vem, né? Para deputado, e provavelmente eu devo entrar nessa disputa.
E nos próximos dias eu devo assumir a AGEM, a Agência Metropolitana da Baixada Santista, porque a gente pode fazer um trabalho também em toda a Baixada, e é um trabalho, não é só em relação a São Vicente, e a gente quer trabalhar nisso, ajudar a Baixada toda, porque são os problemas em comum. Então, provavelmente, nos próximos dias eu devo estar assumindo a AGEM também. Então, tem vários projetos, eu quero trabalhar em todos, mas sempre com o mesmo foco, buscar soluções e ajudar a população que mais precisa. E como tem gente que precisa, viu, Quaresma? Olha, na pré-campanha, quando eu andei muito por toda São Vicente, por todas as áreas mais carentes, a gente viu pessoas numa situação tão difícil, mas muito mais difícil do que a gente mostra, até do que a gente mostrou no horário político, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu estava fazendo campanha explorando a miséria dos outros, mas tem muitas famílias vivendo uma situação muito precária, e são essas que a gente tem que ajudar mais, que tem que abraçar políticas públicas para essas pessoas, que hoje não têm muita voz, e ainda mais depois de um momento tão difícil como esse que nós estamos passando com essa pandemia. Eu costumo dizer aqui, não sei se você tem essa percepção, momentos agudos de crise, né? A gente teve 2016, 2017, uma severa crise econômica, de certa maneira um empobrecimento da população, quando as coisas, né, pareciam ali melhorar, 2019, enfim, talvez uma preparação, porque independentemente aqui de qualquer coloração partidária, mas a gente sabe, né, e você certamente viveria isso na prática, esse ano à frente da prefeitura com um orçamento desenhado por quem deixou o governo. Né? Então, isso, em 2019, era a realidade para quem foi eleito em 2018. Então, eu costumo dizer que a cara do governo, do eleito, ela se mostra mesmo 2 anos depois, né? Ou no exercício subsequente. Então, seria 2020, veio a pandemia. E nesses momentos de crise aguda, lá a crise econômica, agora essa crise pandêmica, quem mais sofre, Solange, são os mais necessitados. Isso aqui não é demagogia, não é lugar comum, é uma triste constatação. Hoje eu estava vendo o noticiário, tudo, e vi um resultado, né, um resultado do IBGE falando da queda do poder aquisitivo da população em 18%. Quer dizer, você já tem uma população grande de miseráveis, pessoas que vivem ali na extrema pobreza. Você lembra disso? Eu falo sempre como professor, eu falo assim, um dos princípios da República Federativa do Brasil é a erradicação da pobreza, está lá no artigo 1º da Constituição. Você só vai erradicar a pobreza onde tem pobreza, de país que é pobre. E, infelizmente, por mais paradoxal até que possa parecer, no nosso país, que tem tanta riqueza, riquezas naturais, nós convivemos com uma fatia muito expressiva da população que é pobre e que conseguiu, Solange, até pelos números do IBGE, que é um instituto seríssimo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, perder 18% de poder aquisitivo. Então, você imagina isso no dia a dia das pessoas, o que mostra, ou, de certa forma, responde, concordemos ou não, com essa necessidade de auxílio emergencial. Eu me lembro muito, falava assim, mas é R$300, sim, mas é R$300 para uma pessoa que ganha, às vezes, menos de um salário mínimo. O salário mínimo é R$1.000, agora é R$1.050, se eu não estou enganado. Então, antes era R$600, no início o auxílio emergencial chegou a ser para chefe de família, mãe, enfim, R$1.200. Era um valor, para muitos, expressivo, né, e que fazia toda a diferença com aquelas limitações decorrentes da pandemia. Então, acho que o que pior fica também, né, o resultado disso tudo, é esse atingimento a uma população que é extremamente precária, ali, precarizada, enfim, que precisa muito do Estado e de políticas públicas. E eu espero que você vai estrear aqui do lado de cá como gestora pública à frente da AGEM, a nossa agência metropolitana, que haja essa interlocução, que me parece, me corrija se eu estiver errado, mas me parece ser ali o papel fundamental da AGEM, né? Já que nós temos demandas comuns, problemas comuns, uma solução metropolitana é o que deve servir de carro-chefe ali para a AGEM, e eu espero, tenho certeza, que você à frente não medirá esforços para alcançar esse objetivo.
E olha, Quaresma, independentemente de eu estar no PSDB e estar ocupando um cargo, quando eu estiver à frente da AGEM, que é do governo do Estado, eu tenho uma certa independência do que eu acho correto. Então, eu acho assim, a gente não pode dizer amém a tudo. Por exemplo, em relação ao comércio fechado, né? Você também acompanha isso também de perto, acompanhou no ano passado essa questão, assim, eu acho que a gente deveria não fechar do jeito que está sendo. Eu tenho um posicionamento contrário, e você deveria fiscalizar, sim, os comércios abertos, para eles respeitarem as regras, né, o distanciamento social, quando puder, nos restaurantes. Você tem que ter uma fiscalização maior, e não, assim, ter uma solução radical do jeito que está, porque os comerciantes não estão aguentando mais, eles demitiram funcionários porque eles não conseguiam manter os funcionários, e as pessoas também que mais precisavam, que eram esses funcionários, hoje estão sem emprego. Então, você tem que tomar muito cuidado, sim. E eu sempre vou me posicionar a favor dos interesses da população. E não porque eu estou no partido, e quem me conhece sabe que eu sou bem assim. Eu estava como jornalista na TV Tribuna, e nunca nenhum chefe meu falou assim: Solange, não fala isso. Porque não adiantava, eu estava ao vivo eu falava o que eu queria, o que eu achava importante naquele momento. Então, você tem que dar uma certa liberdade, tem que ter uma certa liberdade para você brigar por aquilo que você acredita. E um gestor também tem que ter coragem, independentemente de que partido ele está, independentemente do que ele acha, partido A, partido B, ele tem que fazer o que é melhor para a sua cidade, para os moradores ali. Cada cidade tem problemas, as cidades têm problemas comuns, mas cada cidade tem uma peculiaridade diferente. E cabe ao gestor resolver isso, sem medo de agir, sem medo de contrariar interesses, mas sempre vendo o que é melhor para a sua cidade e para a sua população. Eu acredito nisso, sempre fui muito combativa, sempre sem medo do que os outros vão falar, sem medo de que prefeito ou alguma autoridade ligasse para o chefe da TV e falasse, e isso aconteceu várias vezes, né? Prefeitos, secretários, quantas vezes ligavam para o chefe, para o dono da TV reclamando de mim. Nunca tive medo disso, né? A gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo e não pode ser omisso, porque quando a gente é omisso, o mal é que vence. Eu penso muito nisso e sempre permeei minha vida com esse lema. Não, e exatamente isso, e um outro aspecto é a questão da transparência, né, Solange? Quando a conversa tem começo, meio e fim, é absolutamente fácil, tranquilo de sustentar, porque você faz aquilo não só com coragem, mas com muita convicção. Quando a gente tem convicção naquilo que defende, a atitude, ela sai naturalmente, né? Então, esse é um ponto. Você fala disso na TV, imagino, lá, né? Questão de pressão, etc., que você nunca teve. Eu posso falar, né, em relação ao PROCON, justamente dessa autonomia também, porque imagina só, um órgão que fiscaliza, ou que defende o consumidor e muitas das vezes acaba penalizando, né, ou apenando ali o comércio em cidades ou menores, enfim, pode até ser do Porto de Santos, São Vicente, obviamente que há esse, né, contato, ou então alguma tentativa de inibir alguma ação. E veja, se nós temos que fazer valer aquilo que é certo, eu sempre usava o exemplo da CET, né, para mim, eu falava assim, olha, não é porque eu faço parte do governo ou não, que eu não tomo multa de trânsito quando eu cometo alguma infração, é natural. Agora, em momentos de crise, em momentos mais agudos, eu me lembro, né, e isso muito no ano passado, o PROCON ganhou um papel muito mais educativo e de orientação do que propriamente de punição, né? Então, não fazia, claro, ali muito sentido, aí eu acho que aquela ideia, né, quer dizer, você não vai ser mais realista que o rei, não dá para, num momento como esse, você ainda querer penalizar o comerciante por alguma falha ou algum deslize que ele tenha cometido. E aí eu me lembro, né, ao longo de 2020, isso foi uma realidade, não só no PROCON de Santos, mas com a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, aquela dupla visita que nós fazíamos, na primeira orientando, conscientizando, e na segunda retornando para verificar se aquela sugestão, se aquela orientação dada havia sido cumprida. E o que mais nós queríamos era justamente a correção da conduta, e não propriamente a aplicação da multa. Você lembra bem de um caso emblemático, aliás, muitas entrevistas
eu fiz contigo sobre isso, acho que você ficou ali bem relacionada ao assunto, que era o assalto da Caixa Econômica Federal, das joias, né? Você lembra da cruzada que foi até que houve a aplicação da multa, mais de 10 milhões, e ainda no ano passado, antes de encerrar também o mandato à frente do PROCON, nós tivemos a confirmação da manutenção dessa multa administrativa, o que, como já era esperado, a Caixa judicializou. Isso está agora na Justiça Federal e, em breve, teremos alguma resposta. Mas era muito tranquilo de sustentar a aplicação da multa e que se manteve administrativamente. Por quê? Porque os fundamentos eram sólidos, né? A gente tinha plena convicção do que estava sendo feito para fazer valer o direito dos mais necessitados. Você se lembra, aquele auditório da Secretaria de Educação lotado, nos 3 mutirões que nós fizemos, era o que nós falamos de consumidor mais hipossuficiente, mais vulnerável, né? O consumidor já tem essa característica, essa qualidade, você sabe que a lei diz isso a ele. Naquele perfil de público, de consumidor, nós conseguimos conhecer, então, respondi isso a muitos consumidores, né, um consumidor extremamente necessitado, que virava para mim e falava assim, mas eu aceito o acordo da Caixa, eu não tenho dinheiro para comer. Eu falei, lógico, você vai aceitar, não dá para esperar o PROCON, a Justiça, porque isso vai demorar muito tempo, né? Então, eu me lembro disso, e também é interessante resgatar aqui, porque foi um momento, uma passagem em que era necessária a atuação e houve essa autonomia para fazer com que os direitos dos mais necessitados fossem minimamente resguardados. Eu não sei se você viu aqui, mas o teu vice passou aqui, hein? O Gil mandou um abraço, retribuiu um abraço para o Gil do Conselho, o Gil Vicente, passou aqui, não sei se você viu, então está registrado o abraço. Fale. Eu só queria ressaltar que, não sei se você lembra, mas que chegou num certo momento desse processo que a gente conversou muito e falou assim, mas isso, a gente pode continuar lutando desse jeito? Você lembra que a gente conversava muito? Vamos para cima? E você foi para cima como PROCON, eu fui para cima como imprensa, por causa dos direitos de quem ficou sem as joias, né? E as joias, elas tinham um interesse não só de valores para aquelas pessoas, né? O interesse... Não só econômico, mas sentimental também. Sim, né? Porque tinham ganhado essas joias. Nossa, quantos casos, né? Joias que ganhou do marido que já tinha morrido, era herança de família, de avó, de mãe e pai que já tinham falecido. E aí chegou uma hora que estava ficando apertada a situação, né? A gente não precisa dar os detalhes, mas nós conversamos muito e falamos assim, vamos para cima, vamos continuar lutando e vamos continuar lutando. Você como coordenador e diretor do PROCON e eu como jornalista, e a gente conseguiu ajudar muito essas pessoas. Precisa mais ainda, porque infelizmente um processo como esse ainda é longo, mas eu tenho certeza que a gente fez a nossa parte, né? E é um orgulho quando a gente consegue fazer isso e a gente consegue juntar as pessoas e os órgãos, né? Na luta pelos direitos das pessoas que mais precisam. Fazer a nossa parte e o que nos deixa, né, pôr a cabeça no travesseiro ali tranquilo, porque a sensação do dever cumprido é excelente. Eu me lembro até, você não falou, mas a gente avançou inclusive com relação à ação civil pública, né? Essa ação civil pública foi construída pelo PROCON, feita com o apoio da Procuradoria do município e ficou à disposição para ser ajuizada, né? Lógico, teve a multa administrativa, esse imbróglio que se criou, e lógico, sem prejuízo do próprio Ministério Público Federal capitanear o patrocínio dessa ação, que, sem dúvida, beneficiará 4 mil consumidores, que era o número ali envolvido diretamente em relação aos contratos de penhor. Antes só da gente avançar, eu quero registrar, o Tatá coloca aqui no chat para mim, mas eu já tinha visto, viu, Tatá? Estou com um olho na nossa entrevista e outro aqui nos comentários, o abraço do nosso querido Paulo Eduardo Costa. O homem é multiplataforma, sabe? Ele estava hoje no CDL no ar, na Santa Cecília FM, passa por aqui, deve ter visto o Contra o Tempo, enfim, o cara acho que ele tem uns 4, viu, Solange? Deve ser que nem lá da TV. Ele deve ter umas 4 televisões, monitor na casa dele. Ele não perde nada. E, aliás, registrar os meus parabéns a ele, que foi reeleito por unanimidade presidente do Instituto Histórico e Geográfico aí de São Vicente. Então, o meu registro, o meu cumprimento, Paulo Eduardo, que é uma figura educadíssima, um cara alto astral, contagia a todos com esse seu bom humor. Solange, a gente está chegando aqui nos 5 minutos finais. Eu vi que
passou muita gente aqui te cumprimentando, te parabenizando, eu por tabela aqui também, enfim, falaram, opiniões abalizadas, que dupla, tá? Então, enfim, fico muito lisonjeado, fico feliz. Eu quero aproveitar para que você faça aqui as suas considerações finais, enfim, transmita a tua mensagem e dizer que nesse formato, esse bate-papo, ainda que virtual, fluiu muito bem aqui, né? Foi uma coisa natural. Foi rápido, natural, então também já deixo o convite para outras oportunidades, para outros programas, que a Hora do Consumidor seja não só a do consumidor, mas de cidadania, que com a política se faz também cidadania, se leva cidadania a quem mais precisa. Olha, eu digo agora para o pessoal que está sempre comigo, eu falo assim, olha, depois que eu entrei para a política e vi de dentro como é o processo, eu me arrependo, como jornalista, não ter cobrado ainda mais os políticos. E olha que eu era dura, cobrava demais. Mas hoje eu vejo que eu tinha que ter cobrado muito mais. Porque muita gente faz a coisa de uma forma errada, de uma forma pensando em si mesma, e as pessoas estão sofrendo muito, às vezes, pelo descaso de administrações. E isso eu falo em qualquer esfera, municipal, estadual, federal. Eu cobro todo mundo, cobrava todo mundo, vou continuar cobrando, independentemente de partido. Às vezes as pessoas falam, você vai falar disso, mas não vai falar daquilo, porque você é do PSDB, que é do governo do Estado. Nada disso, eu não sou política como os outros. Eu não quero saber se um faz, outro não faz. Eu vou lutar por aqueles que não estão fazendo, vou batalhar para que façam e vou cobrar de quem não faz e vou dar os parabéns e elogiar e tentar ajudar também quem está fazendo, independentemente de partido. Quem me conhece sabe que eu trabalho dessa maneira. E, olha, eu passei por esse processo político de uma forma limpa, correta. Passei por todo esse processo sem me sujar, sem fazer coligações absurdas e vou continuar na política porque quero continuar agindo dessa maneira. E espero que as pessoas que queiram fazer o bem, que nos ajudem, que entrem no processo também. Porque quanto mais gente que pense dessa maneira estiverem dentro do processo, mais benefícios a gente consegue para a população. Não podemos ter medo de críticas. Se eu tivesse medo de críticas, não teria entrado no processo eleitoral e muito menos continuado agora, depois de todos os ataques de fake news que eu recebi nesse processo, sofrendo até um atentado. Aliás, eu gostaria muito que a polícia, que o inquérito terminou, mas 2 pessoas foram denunciadas, mas eu queria muito que a polícia descobrisse quem atirou e, mais do que isso, quem mandou atirar no nosso carro. Infelizmente, a gente ainda não sabe isso, mas ficou aqui um desabafo e, assim, uma busca por quem foi o cara que atirou, mas muito mais quem mandou. Eu tenho certeza na minha cabeça que pessoas que participaram disso, certeza absoluta, aliás, só não posso falar porque depois ainda vão me incriminar, até porque a justiça ainda nem... Depois que eu estudei direito muito mais, eu sei que se eu falar, estou ferrada. Eu vou estar certa, mas vou estar ferrada, infelizmente. Mas, assim, eu espero muito que a polícia descubra quem atirou e quem mandou atirar. Apesar de que eu sei quem foi. Mas eu espero que isso seja mostrado para todo mundo. Isso é que ficou faltando aí no processo político. Essa resposta para mim, para a minha equipe e para toda a população. Mas, olha, foi muito bom participar desse processo político, adorei. Apesar de tudo, adorei, cresci como pessoa e me dá mais forças para continuar lutando pela população. E meus assessores aqui, a Andressa e o Bruno, estão desesperados. Falando assim, ela é louca, ela fala demais. Mas eu falo mesmo, tu sabe como eu sou, né, Quaresma? Eu falo mesmo, não tenho medo, vamos que vamos para cima. Tem isso, Viteu, vamos que vamos. Ô Solange, para eu terminar aqui também, quero só te dizer o seguinte, né? A gente fala dessa questão da política e, não é, às vezes falta exemplo, né? Ou às vezes nós temos maus exemplos. Mas tem um ponto aqui que a gente tem sempre que considerar, que é o seguinte: não gostar da política e dela se afastar significa aceitar ser dirigido e, portanto, governado por quem gosta. E, às vezes, quem gosta, digo aqui o político de carteirinha, político profissional, quem gosta, às vezes, tem outros interesses que não é a agenda da população. Então,
esse mesmo é um ponto de reflexão e que merece, né, um aprofundamento, porque é necessário que pessoas imbuídas desse espírito, com vontade de melhorar a vida de todos, né, a vida das pessoas, participe do processo eleitoral e tenha essa coragem que você teve, porque não é fácil, é fake news. Eu não falo nem da questão do atentado, que aí é um jogo, um golpe sujo, baixíssimo, um jogo sujo, exatamente, mas o confronto de ideias, essa crítica construtiva, ela é importante até para o crescimento de cada um de nós. Eu me lembro, lógico, por onde a gente passa tem isso, seja na faculdade, seja no Procon, seja na advocacia, seja lá no jornalismo e na TV. Agora, essa crítica que te faz melhorar, ela é muito bem-vinda. Agora, aquela crítica que não tem nenhum fundamento, ou aquela crítica que leva em consideração outros fatores, essa não dá para a gente tolerar. A Rose aqui participou ativamente, falou, você é a diferença. Ela mandou mais um monte de mensagem, é uma fã tua, da Egli, boa noite, Solange, enfim. Então, bombou, a tia Evelyn, então bombou aqui de participação, de audiência, eu quero te agradecer muitíssimo, te desejar sorte, sucesso na caminhada e que você não perca, eu sei que não vai perder, esses princípios e esses valores que pautam a tua ação. Pode ter certeza que quem te acompanha e quem te conhece sabe que é justamente isso que te faz diferente dos demais. Meu beijo, meu abraço, muitíssimo obrigado. Quinta-feira, na colação, nos veremos. É uma honra participar da colação da tua turma, dessa turma que foi uma turma excelente, pessoal ali engajado, comprometido, com vontade de estudar. A tua entrevista lá me apertando serve de combustível, o interesse da turma nas aulas também serve de combustível para o professor. Motiva sempre o professor, eu sempre fui muito motivado lá com vocês. Obrigado, viu, Solange? Um beijão, um abraço. Eu que agradeço, viu? Obrigada por esse espaço, você como professor foi ótimo mesmo, né? Não estou elogiando aqui porque estou na tua frente, sempre gostei muito de você ensinando, aprendi demais, não só consumidor, como na prática civil que você deu para a gente também. Estou estudando, porque tem OAB, né? Tem prova da OAB. Eu agradeço muito a Unimes também, né? Por esses 5 anos, por eu ter esse prazer, né? A nossa casa, porque eu sou de lá com muito orgulho. Nossa, foi 5 anos, assim, muito felizes, fazendo curso de Direito. Quinta-feira tem a colação de grau, muito feliz, mais uma etapa na nossa vida. Isso mostra que nunca é tarde para os nossos desafios, né? Olha só, depois de muitos anos, né, eu tinha feito jornalismo, depois de muitos anos eu decidi fazer uma faculdade de Direito, 5 anos, mas parece que passaram muito rápido, troquei o jornalismo pela política, a gente tem que se reinventar, não é isso? Tem que batalhar, fazer o que a gente gosta e batalhar por coisas novas também, e acho que é isso que vale na vida. Obrigada, Tatá, também por esse espaço. Obrigado, Tatá já está puxando a orelha aqui, ó, 9 horas, a gente encerrou. Um abraço para o Bruno aí, para a Andressa, não é? Para os teus bastidores aí, o pessoal que está te ajudando aí na produção. A gente volta numa outra oportunidade, então, Solange, se Deus quiser. E o pessoal aqui com a Hora do Consumidor, hoje diferente, mas segunda-feira, às 20 horas, na TV, tudo Praia Grande e Litoral. Valeu, gente. Valeu, Solange. Beijo para todos. Tchau. Tchau.